Boa tarde, Renata, e a todos que estão ligados no nosso programa de Boas Notícias. E eu já vou adiantando que o nosso Conexão Social de hoje traz um assunto importantíssimo. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem o costume de doar? Doar seu tempo, doar conhecimento ou mesmo recursos? Pois é, hoje nós vamos falar sobre cultura de doação. Esse é um tema pouco falado, mas extremamente importante. Tenho certeza que muitos de vocês querem ser doadores mais ativos, porém não sabem como fazer. Mas fiquem tranquilos que a nossa convidada de hoje vai ajudar vocês com isso, viu? Ela é CEO do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, e também especialista nos campos da filantropia e cultura de doação. Eu tenho a honra muito grande de receber aqui Paula Fabiani. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço, um convite tão especial, ainda mais o trabalho tão importante que vocês fazem. A gente fica muito honrado de falar desse assunto aqui, porque é um assunto que arde os nossos corações, né, Paula? Você sabe que a gente, aqui do Instituto Ressoar, vive isso na prática, né? E a gente tem uma vontade tão grande de contar para as pessoas como é bom ter a cultura de doação no seu dia a dia, como um hábito mesmo, né? E às vezes a gente não sabe comunicar isso. E aí quando eu vi seu trabalho, eu achei assim, você se dedica a isso, né? Você sabe falar disso de forma profissional. Então por isso que a gente está muito feliz de trazer você aqui para a gente falar desse assunto. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas de casa, começasse falando um pouquinho de você, da sua trajetória. Então, Dioníssia, eu, na verdade, fiz uma transição de carreira, né? Eu não trabalho com cultura de doação e filantropia desde o começo da minha carreira profissional. Eu trabalhei bastante tempo na área financeira, né? Eu sou economista de formação e trabalhei em mercado financeiro, bem assim, né, naquilo que a gente fala que é o berço do capitalismo. Mas, desde criança e desde jovem, eu sempre tive uma inquietude com as injustiças, com as desigualdades. Eu fazia trabalho voluntário, tenho na família, né, exemplos da minha avó, da minha mãe. Tive também a história da família do meu pai, que eles vieram fugidos da guerra, né? Meu pai era húngaro e eles fugiram, então também uma situação de muita vulnerabilidade, né? E trabalhando em mercado financeiro, eu tinha um pouco essa inquietude de, né, fazer dinheiro de dinheiro. E aí tive meus filhos, essa inquietude aumentou ainda mais, e foi quando eu resolvi fazer uma transição e fui para o terceiro setor, que é o setor, né, das organizações sem fins lucrativos. Sim. Aí trabalhei no Instituto Acatu, que trabalha com a causa do consumo consciente, muito mais com essa questão ambiental, né, de sustentabilidade. Depois fui trabalhar na Fundação Maria Cília Souto Vidigal e aí eu fui trabalhar no IDES. E o IDES é uma organização que trabalha para todas as causas. Então nós trabalhamos dando consultoria para famílias, para empresas e para organizações. Sim. E trabalhamos também gerando conhecimento, pesquisas, fazendo eventos e tentando promover a cultura de doação e a filantropia estratégica, essa filantropia que busca transformar, né? Sim. Queria que você falasse como nasceu a ideia do IDES. O IDES foi fundado por um médico de formação, né, o Marcos Kício, mas ele tinha trabalhado muitos anos na Fundação Kellogg, que foi uma fundação que promoveu o investimento social aqui no Brasil. E aí ele percebeu que faltava uma organização que desse suporte para quem quer fazer bem feito, de uma forma profissional, de forma estratégica. E aí nasceu, ele fundou o IDES, tentando dar esse suporte, né? A gente já criou mais de 30 institutos e fundações aqui no Brasil. Olha que interessante. E demos apoio para várias empresas criarem as suas áreas de responsabilidade social, para organizações da sociedade civil, para as ONGs, né? Para elas avaliarem o impacto de seus projetos, fazerem seu planejamento estratégico, melhorarem suas práticas de gestão e também famílias que têm muito recurso e que querem criar a sua atuação filantrópica, né? Para fazer isso de uma forma mais profissional e dessa maneira poder gerar mais impacto para a sociedade, né? Impacto positivo. Muito bom. E então vamos falar sobre o nosso tema. Eu queria que você explicasse para as pessoas sobre a cultura de doação. Qual a importância da gente
ter uma cultura e o que é a cultura de doação? A cultura de doação de um país, né, e aqui no Brasil a gente ainda está amadurecendo a nossa cultura de doação, ela é importantíssima porque as organizações da sociedade civil, as ONGs, elas dependem de doação. E por que é importante ter essas organizações sustentáveis, né, com recursos? Porque elas dão voz às injustiças, elas podem denunciar uma empresa que está tendo uma ação negativa para a sociedade, elas podem inclusive ir contra o governo em alguns momentos quando é necessária uma mudança social. Então, ter organizações da sociedade civil fortes, sustentáveis, é bom para os negócios, é bom para a sociedade de uma maneira geral, porque a gente tem esse controle social presente, né? E as organizações também, elas prestam serviço no lugar do Estado. Às vezes tem lugares que o Estado não consegue chegar e que você tem uma organização atendendo as crianças, atendendo os idosos e prestando um serviço fundamental para aquela localidade. Então, é fundamental que a gente valorize as nossas ONGs, que a gente valorize as nossas organizações, e a cultura de doação é o ato de ajudar essas organizações a fazerem seu trabalho da melhor forma. Você falou sobre o Brasil, né? A gente fez a pesquisa Doação Brasil em 2015 e repetimos agora em 2020, que é a pesquisa que mapeia o volume de doações e o comportamento do doador brasileiro e do não doador. E o que a gente viu? A doação caiu, que é uma coisa interessante, porque nós vimos tantas doações, né, com a pandemia. E como assim caiu? Mas nós tivemos o impacto da recessão econômica, principalmente nos mais vulneráveis. Então, pessoas que eram doadoras passaram a ser beneficiários de programas de organizações, né? Em vez de doar, eles recebiam, né, cestas básicas de organizações, auxílio, mas a boa notícia que a pesquisa trouxe é que as pessoas com mais recursos estão se engajando mais. Isso é muito bom. O que eu acredito é que assim que o país, né, entrar num caminho econômico mais positivo, a gente vai voltar para o patamar de 2015. A minha esperança é que a gente vá além, né, e que a gente possa chegar a níveis de outros países, né, que tem uma cultura amadurecida. A gente ainda está muito longe dessa comparação, né, Paula? Mas eu queria que você falasse, comparando, claro, a evolução nossa aqui no Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que a gente sabe que também tem uma origem cristã, e isso já vem das raízes, né? Eu queria que você falasse dessa comparação e também como é que se cria, né? O que a gente hoje poderia falar para as pessoas para a gente começar a criar isso em casa? Na minha opinião, eu até falava isso para você, isso é uma coisa que a gente aprende em casa. Mas às vezes a gente não sabe que isso é uma cultura e que quando você ensina para a criança, ela vai levar isso para a vida, né? Queria que você falasse disso. A gente publica todo ano aqui no Brasil o Índice de Solidariedade. Algumas questões são importantes. A gente tem os incentivos fiscais, eles são promotores da doação, e nos Estados Unidos, em outros países, eles são mais generosos do que aqui. Aqui a gente tem incentivos bons para as empresas, mas não para as pessoas, para os indivíduos, né? Eu acho que a gente ainda tem que caminhar e ter bons incentivos facilita, né? A pessoa se sente mais inclinada a fazer a doação, e uma vez que você começa, isso tende a crescer, e talvez você ensine seus filhos e você passe isso adiante. Eu não tenho dúvida que começa, né, desde cedo esse processo de educação. Inclusive acho que deveria ter no Brasil programas promovendo a cultura de doação desde os pequenininhos, porque isso vai se tornando uma prática. Tem um caso bem interessante da Unicef, que eles fazem no Halloween. Eles coletam aquelas moedinhas, né? As crianças vão vestidas, pedem doces e uma moedinha. E uma vez uma pessoa da Unicef me contou que o custo para recolher as moedas é maior do que o quanto eles arrecadam. E eu falei, mas e por que vocês fazem? Porque essas crianças vão ser os doadores do futuro. Olha, que interessante. O nosso investimento é para educar, né? Elas nunca vão esquecer dessa ação e elas vão se tornar doadores depois. Então a gente precisa também criar dentro da sociedade brasileira mecanismos para promover essa educação desde cedo. Porque aí sim a gente vai ter uma sociedade mais doadora, né? Sim, e a gente sabe que as pessoas, o brasileiro é muito solidário e eles doam pontualmente, né?
Sim. Mas eles não têm uma causa, eles não abraçam uma causa. Eu queria que você explicasse essa diferença, porque a gente ali socorre imediatamente, uma pessoa está com fome na rua e te pede, você viu que ela está com fome mesmo, você não vai negar uma comida, óbvio, né? Mas assim, não é só isso, né? A doação, a cultura de doação é quando você entende que quando você abraça uma causa, você está fazendo um investimento em pessoas. É um compromisso, É um compromisso e que aquela instituição depende disso. Como a gente falava, né? Isso é muito claro. O governo vive dos impostos, as empresas dos serviços e dos produtos, e as instituições vivem de quê? Da nossa doação. E a gente, quem é de instituto, quem é presidente de instituto, quem tem um projeto social, sabe muito bem disso, e a dor que é, às vezes, você deixar de atender pessoas por falta de recursos. Então eu queria que você falasse dessa diferença, né, da gente ser apenas solidário, que a gente chamaria até de caridade, né, algumas pessoas falam de caridade, e abraçar uma causa. O próprio índice de solidariedade, ele mede 3 fatores: a doação em dinheiro, doação de tempo e ajudar um desconhecido. E é interessante que o Brasil, ele figura entre um dos com o maior percentual da população fazendo essa prática. Então, como você falou, o brasileiro ele é solidário, mas ele não pratica doação recorrente, que é isso que é necessário para uma organização se sustentar. E a própria pesquisa mostrou que enquanto 37% da população doa para uma organização, quando a gente vai olhar, isso uma vez por ano, quando a gente olha para 12 vezes, né, ou seja, aquele que doa todo mês, que doa de forma recorrente, esse número cai para 19, né, quase metade. E o que a gente precisa aumentar é esse número do doador recorrente, aquele que se compromete com a causa. A gente se move muitas vezes muito mais pela caridade, que é aquele momento que você busca aliviar um sofrimento imediato. Você vê alguém na necessidade e você age, né? Como a gente viu na pandemia, como a gente vê com as enchentes, numa emergência. Isso, o brasileiro realmente ele se engaja bastante. Mas a filantropia, que é o amor à humanidade, ela requer um pensamento mais estratégico e de mudança. Então, olhar para as causas que existem, aquilo que você gostaria que fosse diferente na sociedade, escolher uma e olhar para esse tema de forma estratégica, procurando uma organização que busque endereçar aquilo que você quer ver transformado e apoiar essa organização no longo prazo, porque as mudanças sociais, mudanças socioambientais, elas demoram para acontecer. Demora. A gente não resolve o problema em um ano, a gente precisa de anos, muitas vezes, para resolver uma questão. E aí, por isso, a importância do compromisso, de doar de forma recorrente e contínua para apoiar essa transformação. Eu tenho uma frase que eu falo sempre ela, que minha avó falava muito e eu guardo muito isso. Ela assim, o mundo precisa da gente. Então assim, você precisa ser importante para as pessoas. E não achar que uma pessoa só não pode fazer diferença. Pode, sim. Então assim, você precisa ser importante, o mundo precisa de você. Eu cresci com isso, sabe? Acho que é por isso que eu faço o que eu faço, que eu penso assim, o mundo precisa de mim, olha como eu sou importante, porque o mundo pode ser alguém, uma criança, então como não ajudar, né? Agora, tem algumas coisas que impedem as pessoas de doar e eu queria muito que a gente falasse sobre isso, até para ajudar as pessoas que têm essa dificuldade. Infelizmente, a gente vive num país que tem um problema sério, que é a escassez. E quando a gente fala da escassez, não é só a escassez de recurso, é a escassez de conhecimento mesmo, é a escassez, às vezes, da própria forma que a pessoa enxerga as coisas. Queria que você falasse do que impede as pessoas de doar e quem hoje não está fazendo coisas que aproximem os doadores, o que também eles podem fazer? Na pesquisa Doação Brasil, a gente identificou algumas dessas barreiras, né? Por que as pessoas não se engajam? Uma delas, o brasileiro não fala sobre a doação que faz. Acho que a gente precisa falar mais, né? A gente precisa fazer com que a doação seja uma coisa bacana, seja uma coisa que, né, que as pessoas se inspirem. E para você ter inspiração, isso precisa ser um assunto na mesa do almoço, na conversa com o vizinho, né? Na conversa no trabalho. Precisa se tornar um tema para a gente. Então essa era uma das questões, né? Uma das barreiras. A outra, a falta de confiança, né? Esse medo de se envolver. Agora com a internet, com a tecnologia, a gente tem tanta informação disponível.
Então é muito mais fácil de você, se quer se engajar com uma causa, buscar uma organização que trabalha naquela causa e ter acesso aos números, ter acesso às fotos dos projetos, vai visitar a organização se puder. E por fim, uma das questões é refletir, como eu falei, você precisa descobrir qual que é a sua causa. Já existem, né, estudos que mostram que doar faz bem para a saúde, né, reduz problemas de saúde mental, porque dá essa sensação de bem-estar. Envolva-se na prática da doação, que isso vai te trazer benefícios, eu não tenho dúvida. E quando a gente doa, nesse caso aqui, a gente está falando de recursos financeiros, mas tem outras formas de doar. Eu acho que tem várias maneiras, né? Doando tempo, todo mundo tem uma habilidade que pode oferecer uma organização e fazer um trabalho voluntário. Você acha que as instituições hoje, elas estão alinhadas, a sua comunicação está alinhada, ela consegue comunicar a missão dela de forma compreensível, né? Que as pessoas entendem até para falar, essa causa tocou no meu coração, né? Porque a gente fala muito assim, que não tem a cultura de doar, mas também não tem a cultura de pedir. A cultura do pedir. E quando a gente fala, eu não gosto nem de falar pedir, eu falo solicitar, porque é mais, até melhor você falar dessa forma, porque eu não estou pedindo para mim, a gente não pede para o nosso bolso, né? Na minha trajetória aqui no terceiro setor, para mim, o que cruzou meu caminho, mais de 99% das pessoas que estão no terceiro setor, cuidando de um projeto social, são pessoas muito sérias, né? Mas às vezes falta essa questão de saber comunicar o que ela faz, saber solicitar da forma correta a doação. Porque as pessoas não saem por aí doando de qualquer maneira, né? E você tem que saber solicitar. Então, você acredita que falta essa comunicação, vamos dizer, mais assertiva? Acredito que sim, né? Muitas vezes é um desafio para a organização dedicar recursos para a comunicação, que é tão importante, né? A gente vive na era da comunicação. E as organizações precisam ser mais efetivas. E muitas vezes traduzir o que ela faz, né, em números. Então, tem algumas organizações que fazem isso muito bem. Ele fala, com R$30 por mês, você salva a vida de uma criança porque ela toma uma vacina. Com R$10 por mês, você consegue levar alimento. Isso facilita, né? Muitas vezes o que acontece para quem trabalha na organização é que tem um nível de expertise, de conhecimento que você precisa para fazer aquela ação, que a comunicação ela vem carregada com termos técnicos, ela não é uma comunicação direcionada para a pessoa que vai ouvir. Por isso que precisa de um bom profissional de comunicação para fazer essa tradução e muitas vezes a organização não tem recursos para isso, né? Mas a gente vem evoluindo bastante e a tecnologia está ajudando, porque barateou os processos de comunicação. Você consegue usar a internet, mídias sociais para comunicar com muito mais gente e de uma maneira mais leve, porque é tudo muito curto, né? Muito direto. Mas essa questão de traduzir, a gente faz bastante avaliação de impacto, né? Do impacto dos projetos das organizações. E a gente tenta traduzir isso em unidades monetárias, em dinheiro. Então, o retorno do seu investimento vai ser tanto. Essa é uma conversa que funciona muito bem com os investidores sociais. Você veio dessa área, você sabe a linguagem também. E é uma maneira de você conseguir traduzir num número para puxar o assunto. O que você tem que dizer é traduzir de uma maneira fácil para qualquer pessoa entender. E esse é um desafio das organizações. Mas elas têm melhorado, né? A cultura do pedir também é algo que precisa ser trabalhado, porque a gente só vai conseguir uma doação se pedir e de uma forma clara, fácil e que engaje, né? Que a pessoa se inspire, que ela queira se juntar, né, àquele movimento. Sim, é verdade. Agora, você falou aí da tecnologia, né? A gente tem hoje essas plataformas e tudo. Você achou que facilitou as pessoas? Está sabendo usar isso? Está sabendo se beneficiar dessa tecnologia para pedir doação para suas instituições? Sim. E a gente viu, inclusive, um aumento do uso do cartão de crédito, da doação online. As doações via mecanismos que envolvem tecnologia aumentaram. Porque no Brasil a prática mais comum era a doação em dinheiro. E com a pandemia, a gente teve um crescimento expressivo, né, do uso desses mecanismos e é facilitar a doação. Doar tem que ser fácil, né? Queria que você falasse sobre o incentivo à doação, até para os empresários, da importância, né, deles doarem e hoje quais são os incentivos, né, para uma empresa que hoje quer começar a fazer ou
às vezes pensou em fazer no passado, veio pandemia. Ou fez, né, na pandemia. Eu fez na pandemia. Porque muitas fizeram. 2020, né, foi um ano onde a doação de empresa mais do que dobrou. Ou seja, recursos existem, é possível. No Brasil, a gente tem vários incentivos fiscais onde você pode, para a empresa, né, e para a pessoa física também, onde você pode direcionar o seu imposto. As empresas, elas têm que fazer a declaração pelo lucro real. E aí elas podem usar o incentivo fiscal, assim como elas podem abater, né, da base do imposto de renda, doações para organizações que estão registradas no Ministério da Justiça. Então, as empresas no Brasil, elas têm incentivos generosos. Basta, né, quer dizer, tem um processo ali contábil para registrar, tem que ter o recibo da organização, tem uma conta para as leis de incentivo. Mas, além disso, a empresa ela pode fazer a doação para outras causas sem ser lei de incentivo e diminuir o seu imposto, a sua base de imposto de renda, né? As pessoas físicas já não têm esse benefício, né? São só as leis de incentivo que pode usar o imposto, mas pouquíssimos brasileiros usam. Você tem que fazer a declaração também completa, já é um percentual menor, e ainda dessas pessoas que fazem, menos de 10% usa, ou seja, o brasileiro não usa nossas leis de incentivo. Acho que a gente precisaria fazer campanhas, simplificar o processo também. Para a gente realmente promover uma cultura de doação, a gente precisa de todos, né? Sim. Todos e todas juntos, tentando promover. E eu acho que isso passa pelos principais prestadores de serviço que podem ter uma influência. Então, os contadores, os auditores, os consultores, os advogados, todos esses prestadores de serviço que estão, né, em torno ali do indivíduo e mesmo do empresário, eles poderiam também ser aí um instrumento importante para a gente promover a cultura de doação. Tem uma questão aí que, às vezes, o governo também dificulta um pouquinho, né? As pessoas se perdem ali e elas são muito tradicionais, né? Ainda mais quando você cuida de muito dinheiro, né? De uma empresa, você quer ser mais tradicional mesmo, mas é bom, dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente sabe que é para um bem maior, né, Paula? Com certeza, e o que a gente vê na experiência do IDS, trabalhando, né, muito com famílias que estão começando, às vezes empresas, é que é um caminho sem volta, um caminho positivo sem volta, de que você começa a realizar e aí você quer realizar mais. Você fala, bom, mas será que eu não consigo ter mais impacto positivo com esse mesmo recurso? Como é que eu faço isso? Que é o que a gente chama, né, da filantropia estratégica, aquela que quer transformar a realidade e não, né, acho que a caridade, o assistencialismo, ele é importante também. Tem momentos que as pessoas precisam de cobertor, não tem o que fazer. Mas, em muitas questões, você pode transformar a pessoa para que ela seja autônoma, para que ela possa também resolver os seus problemas. E essa é a filantropia mais efetiva, né? Porque ela cria uma transformação que depois ela pode até deixar de existir. A gente fala do ISP, que é o investimento social privado, né? E às vezes eles colocam essa sigla lá, a gente nem sabe. Eu queria que você explicasse e depois também você falasse sobre a governança, porque isso é bom para isso ficar claro na cabeça das pessoas. A ideia do investimento social privado é que a alocação de recursos privados, então uma alocação voluntária, a pessoa ela doa se quiser, ou ela coloca recursos em projetos socioambientais se quiser, com o objetivo de ter um retorno, mas para a sociedade, não é retorno financeiro. Né? Por isso a ideia do investimento, porque você tem um rendimento de volta para a sociedade, tem um retorno daquele investimento. E aí, falando de governança, né, eu queria que você explicasse um pouquinho também para as pessoas saberem. Então, governança é fundamental para o bom funcionamento de qualquer organização, né? Então, a gente vê nas empresas de capital aberto, por exemplo, que tem ações negociadas em bolsa, todas têm que ter um conselho, têm que seguir uma série de regras. E a ideia de uma organização também ter uma boa governança é ter sistemas de, vamos dizer, governo da organização, sistemas de gestão que fazem com que ela possa funcionar da melhor maneira. Então, ter um conselho é muito aconselhável, você ter pessoas que vão ajudar a dar o direcionamento estratégico daquela organização. Ele não vai cuidar do dia a dia, ele vai olhar para as estratégias e para as oportunidades também, né? Ter um conselho fiscal. O conselho fiscal ele olha só para as contas, só para as questões fiscais e financeiras, para ver se isso está sendo bem cuidado e se está se pagando todos os tributos, se tem uma boa gestão financeira, uma boa administração.
As organizações, elas também podem fazer uso dos conselhos consultivos. Então, se você atua na área da criança e adolescente, você pode criar um conselho com especialistas dessa área, de voluntários, né? A gente tem feito uma série de trabalhos e publicações, porque ainda no Brasil, muitas organizações precisam caminhar para ter uma melhor governança. Né, ter conselhos realmente com pessoas independentes e não algo onde você traz, né, a família e amigos ali para estar. É quase como se a gente estivesse no terceiro setor passando por um processo que aconteceu no setor privado de empresas familiares que se tornam profissionalizadas, né? E acho que as nossas organizações, elas também estão nesse caminho de se profissionalizar, até para que elas tenham perpetuidade, para que elas tenham longevidade, para que elas continuem independente do seu fundador. E muitas vezes é importante para atrair recursos, porque você vai colocar dinheiro numa organização que você sabe que tem, né, uma boa gestão, que tem uma boa governança. Então é fundamental para essa, né, longevidade da organização, para essa continuidade e também para a criação de fundos estruturados de financiamento mais de longo prazo, né, que a gente chama dos fundos patrimoniais, que são como uma poupança da ONG. É um dinheiro que está lá e que a ONG vai retirando só os rendimentos para sustentar suas atividades. Quais instituições são consideradas assim as mais, vamos dizer, de credibilidade e que as pessoas confiam e doam assim? Existe um ranking assim? Tem o Melhores ONGs, né, que faz uma publicação onde eles analisam uma série de indicadores, né, e aí você vê as maiores organizações, né. Eu tomo muito cuidado com essa resposta, Eunice, porque tem organizações pequenas que às vezes, né, estão em localidades tão vulneráveis e que fazem um trabalho tão importante, mas a gente tem muito mais facilidade de conseguir informações de organizações grandes, né? Então, acho que para o doador, quando ele está começando, ele pode ir para uma grande, informações públicas, até para ele, né, ir começando esse processo. E pela causa, como a gente falou, né? Mas nada impede dele procurar, né, no seu bairro, e aí ir lá e conhecer quem são os gestores da organização, o que eles fazem, quem que está por trás. E isso também é um outro caminho, né? Mas acho que essa escolha passa por um pouco de pesquisa. Eu acho interessante porque quando você vai comprar uma empresa, né, a gente vê os empresários, eles contratam consultores, auditores, um monte de gente para fazer a famosa diligência, né, que eles falam naquele. E quando você vai doar, você também tem que fazer uma certa diligência para você escolher bem, né, e escolher também, só que né, a doação ela passa por 3 questões, né? Você precisa ter o recurso, tem a questão da razão, né? De você escolher de acordo com a causa aquela melhor organização que tem o melhor projeto, mas passa pelo coração também. Né? Eu acho que é um ato emocional, é um ato que mexe com a alma da gente. Então, portanto, você tem que também respeitar, né? Que faz ir lá conhecer e ver aquilo que toca o seu coração, porque aí a chance de ser contínuo, recorrente, é muito maior. É muito maior. Eu queria fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você já tem uma causa? Qual é a sua causa? Se você não sabe ainda, nós gostaríamos muito de te ajudar com isso. Paula, eu queria que você falasse sobre o Descubra Sua Causa. Mas antes, eu queria chamar um videozinho que é muito interessante, que é produzido inclusive pelo IDES, né? Que vai te ajudar muito a descobrir sua causa. Vamos assistir. Qual a sua causa? Já sentiu aquela vontade de mudar o mundo para fazer dele um lugar melhor? A natureza sempre respeitada? Ou melhor, da tecnologia disponível a todos? Quem sabe uma cidade com espaço para todo mundo, de verdade? Emprego, se nunca faltasse, hein? Se você apenas sonhava com estas coisas, por que não ajudar a torná-las realidade? Conheça o Descubra Sua Causa, um teste na internet que te ajuda a descobrir a sua causa, além de mostrar quem já está trabalhando nela. São várias as causas. Descubra a sua. Acesse www.descubrasuacausa.net.br e descubra. Emocionante o vídeo. Eu imagino que as pessoas que ainda não têm uma causa, que o coração dela não arde ainda por uma causa,
vai começar a arder. E isso, como você falou, tem a ver com afinidade, tem a ver com dor. Eu queria que você falasse para as pessoas como é que elas podem descobrir a delas e começar hoje, né? Assim que terminar esse programa aqui, eu acho que já entra lá, se cadastra e escolhe sua causa. Então, o vídeo faz esse chamado, né? A plataforma ela tem um teste e o teste é bem simples, né? São 9 perguntinhas para você poder... E ele te dá ali um resultado. Mesmo que não seja, que você não tenha total identificação com aquele resultado, com certeza alguma coisa dali tem a ver com as suas crenças. A partir disso, buscar uma organização. No próprio site, né, a gente faz uma série de recomendações, mas você pode ir no Melhores ONGs, que é uma plataforma que tem lá 100 melhores, né, no critério deles, ONGs do Brasil. Pode procurar no seu bairro, como a gente falou, tem várias maneiras, né, de se engajar. Mas além de fazer o teste, manda para os seus amigos, divulga, porque assim também, além da gente fazer a doação, a gente tem que ser os, né, propagadores da cultura de doação. Você tem que fazer a sua parte e se sentir bem por isso. Por isso que tem que escolher a causa e se envolver com ela. Tudo bem, se não pode ir, tem gente que é muito ocupada, a gente sabe que não pode, mas pelo menos pede um relatório, né? Mas o bom é você se envolver, de alguma forma, você conhecer onde você está fazendo isso, porque isso te dá mais motivação, mais alegria. Participar da sua comunidade, né? Exato. A gente está vendo, agora na pandemia, a gente viu um fortalecimento dos movimentos comunitários, porque as pessoas começaram a olhar para a calçada, para o seu entorno, para o seu bairro, coisas que a gente não fazia há muito tempo, né? Na nossa individualidade. E acho que a gente precisa resgatar isso, né? No Brasil. Então a gente está chegando ao final, a gente falou bastante, é um assunto gostoso demais de falar. Você já deu tantos conselhos, mas aqui eu ainda vou te pedir mais um, para você convocar as pessoas de casa que ainda não têm uma causa, que ainda não sabem o que fazer. Eu acho que tem um último recado aí para você dar para essas pessoas, viu? Lá no site do IDES, a gente tem uma que a gente chama de nota técnica, que são 10 dicas para quem quer doar. Então, convido a todos a irem lá, né, www.ides.org.br, procurar o 10 dicas, mas eu vou dar aqui já algumas dessas dicas para quem quer começar. Olhar, procurar informações, se possível visitar, olhar quem são as pessoas que estão ali, né, porque as organizações elas são feitas de pessoas. Quem são aquelas pessoas? Às vezes você tem um histórico da vida daquela pessoa no próprio site, ou pode ligar, perguntar, né? Fazer uma ligação para a organização e tentar um pouco mais de informação. Procura na mídia. Isso é uma coisa que a gente sempre faz, a gente fala com qualquer organização, faz um Google naquela organização. Hoje tem tudo, né? É muito fácil de conseguir informação. Então, acho que a partir disso você consegue construir uma imagem. E pergunta para os seus amigos. Às vezes você já tem alguém que está envolvido com a mesma causa e que tem uma organização que gosta, que conhece, e às vezes é uma maneira mais fácil de você chegar numa organização que você tem mais confiança, né? Sim, muito bom. Paulo, eu queria te agradecer, dizer que foi uma alegria estar aqui com você, e tanto conhecimento, tanta coisa que a gente aprendeu. Queria te agradecer, queria que você deixasse seus contatos, como é que as pessoas te encontram, enfim, fica à vontade. Então, a gente tem um e-mail, né, do IDES, que para quem quiser, comunicacão, sem o C cedilha e sem o tio, comunicação@ides.org.br, mas lá no nosso site tem bastante coisa, né, porque a gente faz tem muito conteúdo, as pesquisas, e tem também todos os projetos que a gente está executando. Além disso, temos o Instagram, que é ides_notícias. A gente tem também LinkedIn, Facebook, que também são IDES Notícias, e ali você pode encontrar bastante informação sobre a gente. Muito bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, eu fico tão feliz quando, né, a mídia traz esse tema e trabalha esse tema, porque, como eu disse, né, eu acho que precisamos de todos e todas aqui na nossa sociedade para a gente fazer a nossa cultura de doação amadurecer aqui no país. Isso mesmo, Paula. Eu que agradeço o convite. Obrigada, viu? Gente, que alegria, né? Espero que a gente tenha conseguido colocar no seu coração, você que já doa, parabéns, você que já faz parte de uma instituição, de uma causa, já tem a sua causa. Se não, a partir de hoje eu te convido para buscar a sua, abraçar de verdade, fazer parte. Tenha certeza que isso vai te fazer muito bem, doar faz muito bem. Quem pratica isso sabe, e isso é uma coisa que a gente tem que fazer, ensinar para os nossos filhos,
na escola, na sociedade como um todo, como a gente está fazendo isso aqui, viu? Muito obrigada por sua atenção, por sua audiência e até o próximo domingo. Nos siga a Paula, siga o IDES, o programa Ressoar, me siga também. Um abraço grande e até o próximo domingo.